Então, resolução das recomendações do Khan Academia envolvendo unidades de medidas para grandezas diferentes. Então, aqui vamos para a nossa próxima página. Nosso próximo exercício vai ser problemas com várias unidades. Então, vamos iniciar. Então, o nosso teste ele é composto de 4 perguntas, sendo que o tempo para a resolução é de 4 a 6 minutos. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Então, todo dia um grupo de 9 trabalhadores colhem vagens em um campo. Cada trabalhador colhe 2.400 vagens e cada vagem contém 6 ervilhas. Quantas ervilhas os trabalhadores colhem por dia? Então vamos lá, eu tenho 9 trabalhadores. Cada trabalhador colhe 2.400 vagens e cada vagem contém 6 ervilhas. Então nós temos 9 trabalhadores, só que cada um desses 9 colhe 2.400 vagens, vezes cada vagem dessa tem 6 ervilhas, então vezes 6. Então, quantas ervilhas os trabalhadores colhem por dia? É apenas a multiplicação. Então, de 9 vezes 2.400 vezes 6. E aí o exercício até recomenda fazer o uso da calculadora, então nós vamos fazer aqui. Então, eu tenho 9 vezes 2.400 vezes 6. Então, é equivalente a 129.600. Nesse caso, 129.600 ervilhas. E aí verificamos a nossa resposta. Então eu tenho aqui 129.600 ervilhas. Então nossa segunda pergunta. Theo quer dirigir seu carro a uma velocidade de 50 km por hora por 2,75 horas. Então, seu carro tem autonomia de combustível de 25 km por dia, 25 km por litro. Então, 25 km para cada litro. Quantos litros de combustível Theo precisa para a sua viagem? Então, nosso primeiro passo é encontrar primeiramente quantos quilômetros ele vai percorrer. Nesse caso, eu tenho 50 km por hora durante 2,75 horas. Então eu tenho, por conceito físico, que a nossa distância percorrida nada mais é a velocidade vezes o tempo. Então a nossa distância, velocidade é de 50 km por hora, vezes o tempo de 2,75. E aí você tem, então 50 vezes 2 vezes 75. Então, 137,5. Então, usando a calculadora, apenas para mostrar para vocês, então eu tenho 50 vezes 2,75. Então, 137,5 quilômetros. E aí, o exercício me fala que o combustível, o carro dele tem uma autonomia de 25 km por litro. Então, a cada 25 km ele gasta 1 litro de combustível. E aí pergunta quantos litros ele vai precisar gastar. Então, o nosso combustível gasto ele faz 137,5 km e onde a cada 25 km gasta 1 litro. Então, dividido por 25. Então, nós temos esse valor dividido por 25. Nesse caso, 5,5 litros de combustível. Então, para percorrer essa distância de 137,5 km, ele gastou 5,5 litros.
Então vamos para a próxima pergunta. Então, Roseli quer dirigir seu carro a uma velocidade de 60 km por hora. Então ela tem velocidade de 60 km por hora. O tempo de 1,25 horas. Seu carro tem autonomia de combustível, nesse caso o combustível é 15 km por galão. Então, o combustível, a autonomia, vamos colocar aqui a autonomia, de 15 km por galão. Quantos galões de combustível Roseli precisa para a sua viagem? Então eu preciso saber, nesse trajeto, qual foi a distância que ela percorreu. E aí, calculando a distância, eu tenho que a distância é igual à velocidade vezes o tempo. Então, distância vai ser igual a 60 vezes 1,25. Então, 60 vezes 1,25. Nesse caso é igual a 75 km. E aí a minha autonomia é de 15 km para cada galão. Então, para eu encontrar a quantidade de galões, nesse caso a quantidade de galões, basta pegar a distância e dividir pela minha autonomia. Então, a minha distância é igual a 75 dividido por 15. Então, 75 dividido por 15. Nesse caso, 75 dividido por 15 é igual a 5 galões. E aí eu tenho nossa última pergunta. Então, por minuto, 2,2 litros de água sai do chuveiro durante um banho. Então ela tem uma vazão. Esse chuveiro tem uma vazão de 2,2 litros de água por minuto. Então vamos já colocar aqui. A nossa vazão de água do chuveiro, ela é igual a 2,2 litros por minuto. Em uma família de 5 pessoas, cada uma toma um banho de, em média, 9 minutos toda manhã. Então, quantos litros de água a família usa para tomar banho toda manhã? Então, eu tenho 5 pessoas. E a média desse banho, o tempo de banho, é equivalente a 9 minutos. Então vamos lá. Em um banho, quantos litros gastam? Então para isso basta fazer uma multiplicação de 2,2 vezes 9. E isso daqui é o resultado apenas de uma pessoa. E esse resultado multiplicar por 5. Então eu tenho 2,2 litros por minuto, sendo que cada pessoa gasta 9 minutos, sendo que eu tenho 5 pessoas nessa família. Então, é a multiplicação de 2,2 vezes 9 vezes 5. Então, 2,2 vezes 9 vezes 5. E aqui eu tenho ao todo 99 litros. Então, a nossa primeira alternativa. E aqui nós concluímos a nossa recomendação de problemas com várias unidades.